Tony Lemos perdeu a vida cedo demais, aos 48 anos, deixando 2 filhos a chorar a sua morte. A mulher espera ainda uma menina, que o músico dos Santa Maria não chegou a conhecer. Existem várias formas de lidar com o luto e, segundo diz a Nova Gente a psicóloga Marta Dias, há várias etapas que devem ser concretizadas para restabelecer o equilíbrio emocional. A experiência de luto representa um acontecimento marcante para quem perde um ente querido e acarreta uma nova forma de lidar com a realidade. A ausência de uma figura materna ou paterna, que até então, exercia o papel de apoio incondicional, representa um confronto com um conjunto de emoções, nunca antes vivenciadas. Envolve também uma nova forma de estar e enfrentar o mundo, que se faz acompanhar de um elevado sofrimento e uma sensação de desamparo, começa por referir-nos. Para além dos 2 rapazes, de 15 e 21 anos, também a mulher de Tony Lemos terá de fazer o luto e, ao mesmo tempo, apoiar os filhos. Para quem perde o seu cônjuge, este processo torna-se igualmente difícil e exigente, porque para além do mesmo ter que lidar com o seu próprio sofrimento, compete-lhe também a tarefa de substituir o papel da figura que agora se encontra ausente, explica a psicóloga. Na realidade, apesar de ser igualmente doloroso por estar a gerar uma nova vida, de certa forma pode ajudar a ter uma força maior e compensar essa ausência, sublinha, referindo-se à gravidez da companheira do músico. Embora cada pessoa tenha diferentes formas de lidar com a morte, existem algumas etapas, segundo Marta Dias, que devem ser concretizadas para que se restabeleça o equilíbrio e para que o processo de luto possa ficar completo. Chegar a uma aceitação da perda leva tempo e é marcada por crenças e descrenças, pois envolve não só uma aceitação intelectual, mas também emocional. Alguns passos nesta etapa passam por ir ao encontro dos factos da perda, sem entrar em negação do sucedido, compreendendo os motivos da morte. Encontrar um significado para a perda, através da procura de um sentido para a morte do ente querido, procurando não minimizar o sofrimento causado e atribuindo-lhe um verdadeiro valor. Aceitar a irreversibilidade da perda, acreditando na finalidade da morte e no facto de nunca mais poder voltar a estar na presença do falecido. Elaborar a dor da perda, atravessar a dor causada pela morte e a mágoa associada é uma tarefa difícil, mas necessária, para que não haja um prolongamento do processo de luto e envolve. Permitir-se a sentir emoções negativas, evitando barrar os sentimentos associados. Compreender a necessidade de experienciar a dor que está presente, através da verbalização com terceiros acerca do que está a sentir, sabendo que um dia o sofrimento irá passar. Evitar a utilização de outros meios para esquecer a dor, tais como estupefacientes, álcool ou a cura geográfica, isto é, viajar de sítio para sítio, tentando encontrar algum alívio das suas emoções. Ajustar-se a um ambiente em que o falecido está ausente. Ajustar-se a um novo ambiente envolve significados distintos para diferentes pessoas, dependendo do tipo de relação estabelecida com o falecido e com os vários papéis que a mesma desempenhava. Adaptar-se ao novo ambiente passa por compreender a implicação da perda em termos de vida diária, através de uma constatação do que a perda pode causar. Por exemplo, no caso de uma viúva, a perda de um marido pode significar a perdas de um parceiro sexual, um companheiro, um contabilista, etc. Dependendo dos papéis que eram normalmente desempenhados pelo seu marido.
redefinir a perda, constatando os benefícios que pode trazer. Por exemplo, um homem que perde a sua mulher, que tinha como um dos vários papéis cuidar dos filhos e que passa a ter que desempenhar essa tarefa, isso pode lhe dar um enorme prazer, chegando à conclusão que se a mesma não tivesse falecido, provavelmente não o ia fazer. Procurar ajustar-se às várias áreas que o rodeiam, encontrando um sentido para o seu lugar no mundo, através de ajustamentos externos, funcionamento diário no mundo, ajustamentos internos, sentido de si mesmo, e ajustamento de crenças, valores, ideias, considerações sobre o mundo. Reposicionar-se em termos emocionais à pessoa que faleceu e prosseguir com a vida. Esta etapa surge quando deixa de haver uma necessidade de reativar a representação do falecido com uma intensidade exagerada no cotidiano e quando consegue dar continuidade à vida, sem estagnar, sendo possível que nesta etapa possa investir em novas vinculações, encontrando um equilíbrio entre o espaço guardado para a pessoa falecida, mas também para investir em outros relacionamentos significativos. Para quem perde um marido ou mulher, permitir-se com o tempo a voltar a amar, sem deixar de amar a pessoa que perdeu. Procurar combater a sobreidealização da pessoa falecida, sentimentos de deslealdade e investir em novos laços afetivos e o medo catastrófico de uma nova perda, libertando-se do medo. Já a forma como as crianças reagem à morte, torna-se bastante distinta dos adultos. A perda de um progenitor ou de alguém significativo é diferentemente vivida consoante a idade. Na idade pré-escolar, associam a morte a uma fase de grande tristeza, pois é a imagem espelhada pelos adultos, não reconhecendo a morte como irreversível e podendo haver a fantasia de voltar a estar com o falecido, que muitas vezes se deve às explicações que os adultos dão, nomeadamente, que o mesmo foi descansar, dormir ou fazer uma viagem. Entre os 5 e os 9 anos, vão construindo uma representação da morte como algo irreversível e expressando curiosidade sobre o destino do falecido. Porém, habitualmente a morte é concebida como um acontecimento que pode acontecer nos outros, mas não no próprio e naqueles que lhe são significativos. Entre os 9 e os 12 anos, interiorizam a morte como um fenómeno universal, irreversível e comum a todos os seres vivos. Independentemente da idade, a forma como as pessoas reagem à perda, ocorre através de um caminho marcado por altos e baixos, que não deve ser vivenciado em solidão, mas sim contando com o apoio de outras pessoas significativas ou através de ajuda profissional especializada.